Sejam bem-vindos ao Descomplique Cast. Esse é um podcast para médicos que querem crescer, ter clareza dos passos que precisam dar e construir um negócio lucrativo dentro da medicina, sem deixar de lado a família e a própria vida. Eu sou Clara Morena. Eu sou Cláudio Ramos. E por aqui vocês podem esperar assistir muitos episódios, muitos conteúdos sobre carreiras de sucesso, mentalidade de sucesso, algumas estratégias, né, para que você tenha o seu consultório, a sua clínica prosperando. A gente, para quem não sabe, é casado, então a gente vai eventualmente falar sobre família. Nós temos 3 filhos, então falaremos também sobre maternidade e paternidade, porque é uma vida, né? Não é só trabalho, é um equilíbrio aí de tudo que está relacionado, envolvido, e a gente espera trazer isso para vocês. E agora, como é o primeiro episódio, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a gente, né? Vocês vão saber um pouco mais sobre a história dos fundadores do Descomplique Seu Consultório, né? Sobre como que começou, né? Como que a Clara começou, como que eu comecei. E eu queria começar perguntando para a Clara, né? De onde você veio, como você começou, por que você decidiu fazer medicina, por que você decidiu ajudar, né, centenas de médicos, milhares de médicos já, né, que você tem ajudado bastante, mas como que essa história começou? Eu quero saber da Clara lá de trás, né, do porquê que ela começou e se ela queria mesmo ser médica. Como que foi isso para você? Oh, meu Deus, vamos voltar alguns anos, né? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, né? Quem não sabe, a gente mora no Rio, hoje na capital e tudo mais, mas nenhum de nós somos do Rio. Eu sou de Areal, uma cidade pequena, 10 mil habitantes, vivi lá até os meus 17 anos, quando eu tive que sair para fazer faculdade, né? Inicialmente, não queria fazer medicina. Inicialmente, eu fiz biomedicina. Então, eu saí da minha cidade, morei em Niterói, na UF, né, na Federal Fluminense, para fazer biomedicina. Então, nunca esteve nos meus sonhos ser médica. Eu acredito que Deus colocou o que era possível alcançar naquela ocasião, até para não gerar uma frustração ali, pela imaturidade, né, enfim. Ser biomédica na época deu. E aí, durante a biomedicina, eu tive a oportunidade de trabalhar, logo, né, que comecei a morar no Rio. Trabalhou onde? Trabalhei na Fiocruz, né? Porque dentro da biomedicina, na ocasião, a gente tinha 2 opções, né? Ou fazer análise clínica ou fazer pesquisa. E eu fui pro lado da pesquisa, por isso que eu fui pro Fiocruz, consegui um trabalho lá. Enfim, e aí trabalhei por 3 anos. No 3º ano e meio da biomedicina, quase terminando, eu descobri que eu não queria ser biomédica, eu queria ser médica, né? E aí... E como é que foi? Essa história é interessante. Conta pra gente. Ai, meu Deus. É bom que ele conhece a história, né? Nunca quis ser médica, nunca pensei nisso, como eu havia dito. Só que um dia, estava indo embora para minha cidade. Toda semana, religiosamente, eu voltava para casa dos meus pais, né? Para poder passar o fim de semana com eles. Aí eu estava indo embora de ônibus. E eu lembro claramente, passando pelo pedágio, olhando assim o céu. Eu lembro a cena, como se fosse hoje. Isso tem, sei lá, 20 anos, né? Mais de 20 anos. Eu lembro de pensar... Tinha, na época, um programa do Luciano Huck, Quem Quer Ser um Milionário? E aí você ganhava 50 mil reais, que na época você ficava quase milionário com 50 mil reais, né? E eu lembro que, naquele momento, eu pensei, nossa, se eu ganhasse aquele programa, eu seria médica. E eu lembro que, assim, o céu tava com nuvens, e parece que, assim, todas as nuvens sumiram, porque o que nunca tinha passado pela minha cabeça se tornou óbvio. Eu falei, caramba, se o problema é dinheiro, então, porque ficou claro pra mim que esse era o problema... Eu não posso seguir como eu tô, porque não é isso que de fato eu quero. Então, se não houvesse essa limitação, eu não seria médica, então agora eu vou ter que dar meu jeito. Então, foi uma revelação, vamos dizer assim. E daquele dia em diante, eu não voltei na faculdade, nem para trancar a matrícula. Eu lembro que meu pai, na época, ficou desesperado. Porque na família não tinha, né? Ninguém com ensino superior. Era uma vitória gigantesca eu me formar em qualquer coisa que eu me formasse. Então, eles estavam muito felizes porque, caramba, ela ia, né, formar em biomédica, estava próximo. E aí, do nada, eu falo, não vou fazer. Acho que a primeira coisa que ele pensou é, ela não vai conseguir passar por medicina, né? Coitada. Sei lá, acho que ele não pensou isso não. Mas ele ficou com, termina, depois você muda, depois você vai, enfim. E eu tava tão decidida que eu não voltei nem pra... Ficou com medo, mas aí você fez o quê? Aí eu fiz cursinho, né, intensivão. Eu lembro que isso era agosto. Eu nem consegui fazer prova pra UERJ. A UERJ na época tinha... Gente, a gente tá falando tantos anos atrás, né, que tudo mudou até. Tinha 2 fases, né? Primeiro, 2 vezes você podia tentar tirar a classificação A. A primeira já tinha até passado, eu nem consegui fazer. Foi de agosto a novembro. Maratonei. Avisei no meu trabalho, né? Porque até então eu trabalhava como técnica
de um laboratório, porque eu ia me formar em biomédica, então tudo mudava também, mas lá eles foram bem empáticos, né? Bem acolhedores e nada mudou, eu continuei com o meu trabalho. E aí estudando quando dava, estudando a todo momento e consegui passar. E aí reiniciou-se essa história, né? A trajetória da medicina, que todo mundo aqui, né, que nos acompanha, imagino que a maioria seja médico, sabe como que é, né? Longa. E você seguiu trabalhando nesse laboratório da Fiocruz até bem Trabalhei próximo até de o formar, terceiro, né? até o terceiro, 3 anos e meio que eu fiquei lá. Era um horário bem bom, era de 3 da tarde às 10 da noite. Ou seja, você fazia a faculdade de medicina e saía da faculdade, trabalhava de 3 da tarde até 10 da noite na Fiocruz. Então, Porque quando eu desisti da biomedicina... para se manter. Eu já não contava com os meus pais financeiramente. Eu não tinha como falar, ó, agora eu resolvi dar louca, não vou mais trabalhar, não vou mais fazer isso, voltem a me bancar. Não tinha essa opção. Então eu tinha que continuar trabalhando, né? Aí quando eu saí da biomedicina foi quando eu comecei a ter iniciação científica... Biomedicina não, do laboratório. Iniciação científica, monitoria. Inclusive fui monitora desse senhor que a gente vai contar o lado dele aí, da carreira dele também. E aí acumulava uma quantia suficiente que dava para sair dessa loucura aí de vida dupla. Entendi. Muito bom. Bom, agora, só para não ficar eu falando, né? Vamos fazer esse bate-bola que eu acho que vai ficar mais leve. Me conta você, que eu sei também que a história aí também tem uns altos aí baixos, vamos dizer assim. Foi facinho, né? Foi facinho. Como é que foi? Sempre quis ser médico? Como é que foi para entrar na medicina? Me conta. Quero ouvir pela milésima vez, mas é sempre maravilhoso ouvir. Eu acho que eu sempre quis ser cirurgião plástico, né? Eu acho que eu entrei na medicina para fazer cirurgia plástica. Era o que eu queria, né? Na época, Belfor Roxo, né? Para quem não conhece, é Baixada do Rio de Janeiro. Não tinha muita referência, né? Até de onde a gente chegou, de onde a gente queria chegar. Então, para mim, eu terminei o ensino médico com 14 para 15 anos. E aí, ali, eu fui fazer vestibular. E só passei para as particulares. E aí, na época, briguei com meu pai, porque eu queria fazer mais um ano para tentar fazer a pública e tal. E aí, ele falou, não, a gente vai, né, se apertar daqui, se apertar dali, vai dar para pagar. Eu trabalhava numa pizzaria à noite, então à noite eu trabalhava e durante o dia eu fazia a faculdade tudo para pagar a faculdade. Cantava no coral e ainda tinha um desconto do FIES, né? Então era uma conjunção de coisas para poder pagar a faculdade ali, né? E aí eu fui levando ali até o 4º ano, né? No 4º ano... Você já conhece essa história, né? eu briguei com o meu pai, né? Eu tive uma briga com o meu pai e ele falou pra mim assim, você só vai ser médico porque eu tô pagando. Aí botou o dinheiro na mesa que ele juntava pra pagar uma parte da faculdade, né? Eu falei assim, caraca, se eu só vou ser médico porque ele tá pagando, eu acho que eu não mereço ser médico, né? Então eu até conversei com um amigo na época, falei, cara, se eu só vou ser médico porque meu pai tá pagando, eu não mereço ser médico, eu vou largar a faculdade, eu vou fazer tudo de novo, né? E foi o que eu fiz, eu larguei a faculdade, fiz vestibular de novo, né? E passei para o UERJ, aproveitei quase nada de matéria e voltei tudo novamente, né? Então eu fiz 4 anos de medicina na Gama Filho, e mais 6 na UERJ, né? Então, assim, só valeu para conhecer a Clara, né? E foi nesse ponto que a nossa história se cruza, né? Porque ele entra na faculdade no 1º ano, eu já estava indo pro 3º, mas não porque eu era mais velha, porque, na verdade, a gente tem até idades parecidas. Você estaria indo pro 5º ano, só que você voltou. Era para o seu veterano, né? Eu lembro perfeitamente de como é que pode, né? Eu lembro do Cláudio no show de calouros. Na UERJ tinha uma brincadeira que você tinha que ir fantasiado. Lembro que você foi de árabe com um chapéu, acho que de elefante. Enfim, loucura, né? Eu lembro dele, acho que na primeira vez que eu vi. Mas enfim, e aí de lá pra cá, né? Você apaixonou já, né? Foi assim. Ave Maria. Foi a milésima vista. Mas olhou isso assim, são temas, são detalhes muito íntimos. A gente conversa sobre isso em outros episódios. Vamos descascando essa cebola com calma. Entendi. Porque tem detalhes aí dessa história que vale a pena a gente voltar em algum momento. Mas a gente, então,
fez faculdade, fez o UERJ. E aí? E de lá pra cá? Vamos Não, falar. e aí a gente... Só pra quem acha, né? Pra quem tá assistindo aí que já é médico, a gente te achava, né? Que, pô, estamos saindo da faculdade da UERJ, né? Pô, eu fiz residência na UERJ depois, né? E você fez residência em Bom Sucesso. Você acha que já vai sair, já vai estar com o teu consultório pronto, né? Tudo lindo te esperando. Os pacientes já estão esperando você se formar. Mas não é muito assim que acontece, né? E me conta um pouco, depois dessa fase que você fez da UERJ, o que você fez depois? Eu só não vou deixar passar em branco um ponto que eu acho legal dessa história, que eu acho que pra gente que ouve, conta ela sempre, é mais do mesmo. Mas a gente não pode deixar, pra quem tá assistindo, de refletir sobre um ponto que eu acho interessante, que é diante de um grande problema, que foi uma briga com seu pai, uma coisa que podia ali ter, nossa, arruinado muita coisa. Hoje, inclusive, você tem uma relação maravilhosa com seu pai. Ficou no passado isso. Todos nós temos uma relação incrível com meu sogro. Um beijo, meu sogro. Não, ele... Mas... Foi ótimo ter tido essa briga. Exatamente, né? Então, é aí que eu quero chegar. Situações ruins, né? Aparentemente ruins, elas podem ser o trampolim, a ponte para te levar para situações muito melhores. O que diferenciou foi a forma que você lidou com isso. Então, o que a gente fala muito para os nossos mentorados, para os nossos médicos, né, que a gente está ali sempre em contato, é a nossa mentalidade. Como que a gente lida com as situações. Porque, gente, problema vai acontecer, dificuldade, desafio. Se a gente ficar aqui para listar problema, nossa, a gente vai fazer um episódio recorde aí de duração. Porque todo mundo tem problema. Como você lida diante de um problema? Como que você reage a isso? E a gente vê muito médico naquele vitimismo de, nossa, a medicina não é como era há 50 anos e tal, e a medicina... Numa coisa que, sabe, não vai levar a lugar nenhum. Então, o que você, de fato, pode fazer nas circunstâncias que você vive, na situação que você tá? Que foi o que mudou a tua jornada, né? E diante de um problema, você tem que tomar uma decisão, Exatamente. né? Olha só, essa foi uma decisão que mudou a minha vida inteira, né? Não estaria casado com você, não estaria onde estou hoje, não teria sido preceptor da UERJ, que me ajudou bastante, né? Então, assim, uma decisão que eu tomei a partir de um problema, né? Um problema que foi, briguei com meu pai, não vou ter mais como me sustentar na faculdade, né? Agora, eu não medi esforços para resolver aquele problema. Eu voltei 4 anos, né? Eu voltei 4 anos, eu estudei tudo de novo. Eu tive que passar por tudo novamente. Então, eu precisei ter uma resiliência muito grande, né? E isso me ensinou bastante coisa, mas valeu a pena, valeu muito a pena, né? Assumir o protagonismo, né? A gente fala muito dessa palavra, o protagonismo. Porque até quando você não toma uma decisão, é uma decisão. Tem vezes que você hesita em dar um passo, você hesita em fazer uma coisa que você sabe que tem que ser feita pela sua carreira, pela sua vida, e você não faz, isso também é uma decisão, porque você está decidindo não fazer. Então, assumir o protagonismo, eu acho que nessa primeira parte, vamos dizer, da história, tem que ficar isso muito claro, né? Como inspiração. E uma coisa que vale muito a pena ser dita eu fiz questão de resolver isso na minha cabeça. Eu mereço ser médico. Porque é uma coisa que você desde sempre queria. Para você era uma coisa importante que não foi possível pela... Eu sempre quis fazer uma faculdade pública, né? Você tinha uma sensação achava que quem fazia faculdade pública era melhor. E não tem nada disso, mas... Você precisou resolver isso na sua cabeça. Eu precisava resolver isso antes de seguir em frente, né? E hoje em dia, até o que a gente ensina para os nossos mentorados, né? Você não é só médico, né? A medicina é uma parte da sua vida, uma parte da sua carreira. Você é uma parte da sua carreira. Você tem que ser o CEO do seu consultório. Você tem que pensar como empresário também, porque você tem as suas contas para pagar, o seu consultório tem que dar muito lucro, né? Então, assim, você tem que ter... A gente já tem que desmistificar isso na cabeça dos nossos você é um empresário alunos na área da saúde. Não, eu sou o Cláudio, você é a Clara, você é muito mais do que médica, dermatologista. Muito mais do que nosso CRM, né? Entendeu? Às vezes a gente se bota naquela caixinha de eu sou médico, mas eu sou dermatologista, eu sou cirurgião plástico. Não, você é muito mais do que isso tudo, entendeu? Muito bom, muito bom. E aí vamos voltar Chegamos em que parte? Você me perguntou e eu interrompi para falar dessa importância dessa história, que você perguntou como é que a gente, como é que você fez depois que formou? Você fez e tem um aprendizado
dado importante aí, que foi, você saiu da UERJ e a sua prova foi Nossa, isso né? tem que ser falado. Isso tem que ser falado. Não posso... Eu ia esquecer, tá vendo? Como é que... Quando falo em mentalidade, eu acho que eu não conheço de verdade pessoas que são tão, vamos dizer, acreditam tanto no poder de uma mentalidade fortalecida como a gente. Porque a tua história mostra vários pontos quanto a isso e a minha também, né? Bom, fiz medicina, formei medicina na UERJ, aquela loucura de prova de residência, que é uma maldade, eu costumo dizer, porque na minha família foi de fato assim, nossa, a gente ganhou o Oscar, né, comigo formando, por quê? Cara, realização de todo mundo, aquele momento muito feliz, todo mundo, né, muito realizado, grato. Só que a gente, né, quem tá formando, a gente para de curtir isso por um momento para se preocupar com uma prova de residência, né? Então você já não quer mais só ser médico, já deixou de ser o check do ano. O check do ano é passar para a residência. Né? Então você passa um ano, um sexto ano ali tenso, né? Porque caramba, como é que eu vou passar? Aquela, né? Todo mundo aí sabe a história. E assim, não foi diferente comigo. Apesar de manter-me grata, de estar muito feliz, de estar vivendo um ano super especial, estava enlouquecida estudando, né? Apostila de médio curso e fazendo tudo que podia para poder passar na residência. E eu fiz tudo que eu podia, vírgula, né? Porque eu não passei. Era a última prova, né? Que eu tinha chance de ter a vaga, já não tinha passado para a UERJ, já não tinha passado por umas outras, e a SES, que era a prova, né, dos hospitais federais, tinha saído e eu não tinha passado. E aquilo ali foi... Sabe quando você não pensa? Eu não pensei, cara, o que eu vou fazer amanhã? Eu não conseguia acreditar. Eu falava, cara, eu não acredito. Não, e eu não acreditei também, porque eu falei assim, cara, não é possível que ela estuda tudo o dia inteiro. Você não tem mais tempo para estudar. Eu estudava o dia inteiro. Chegava em casa, estava estudando. Eu falei, não é possível, né? A partir do momento que eu comecei a te tomar as coisas, né? Então, isso foi depois. Ah, é? Isso foi. Então vai, fala. Não passei e acabou, né? E aí eu tava fazendo, na época, era Provab, né? Uhum. Aí me inscrevi lá num posto de saúde, que era inclusive em Belford Roxo, como é que as histórias vão se ligando o tempo todo, né? E aí comecei a fazer Provab em Belford Roxo e tal, e aí saiu, de fato, a classificação final. E aí começamos a ver uma coisa interessante, que todos os primeiros lugares das especialidades, tipo dermato, otorrino, enfim, várias especialidades, todo mundo tinha gabaritado as provas. Então, assim, clínica médica... Clínica médica foi a única exceção. A pessoa tirava, assim, 5 em clínica médica. Aí vinha lá, preventiva, 10. Me resume isso aí. Tem que contar o que houve, senão o povo não vai entender. GO, 10. Conclusão, as pessoas gabaritavam tudo, só a clínica médica que não. Os primeiros lugares de todas as especialidades. Viu-se que tinha tido uma fraude no Fraudaram processo, a prova, né? E aí, pela primeira vez na história, a prova foi cancelada. Só que isso passou-se 2, 3 meses até, né, levantar a questão, comprovar, cancelar. Só que uma vez que eu vi que tinha acontecido isso, eu falei, cara, é meu tudo ou nada. Eu tenho a opção de estudar o ano inteiro para no final do ano tentar a prova de novo, ou eu posso dar o meu 200% agora, que é uma fase que a galera tá ali meio que descansando, carnaval, todo mundo saiu das provas exausto. Então eu coloquei toda a minha expectativa num cancelamento de prova que eu não tinha a menor certeza que aconteceria. E, de fato, aconteceu. A prova foi cancelada, a nova prova aconteceu. E eu tava numa velocidade de estudo... Aí foi quando entrou. Você começou a falar, cara, não é possível. Você tá estudando errado. Porque você, desde sempre professor, né? Você tá estudando errado. Não é possível você estudar 10, 15 horas por dia e você não ter passado. Não dá. Então, todo dia eu vou chegar em casa e eu vou perguntar pra você. Eu vou te tomar o que você estudou. E aí, você chegava e me perguntava e eu ficava... Como assim você não sabe o que você estudou? Não, vamos lá. A partir de agora, você tem que saber o que você, né, o que estudou pra você... Você tem que me ensinar todo dia alguma coisa, você... né? E aí mudou o jogo, né? Porque aí eu saí de uma situação que eu não tinha passado para ter passei para dermato em primeiro lugar, né? Sei lá, 2 meses depois. Mas isso foi algo... E eu não acreditei que eu não entraria. Você teve um bom coach. Um bom mentor. Um bom mentor. Desde ali. sempre um bom mentor. E é isso. Aí a gente, né, entrei na faculdade, ó, na residência de dermato. Para quem não conhece, Bom Sucesso, né? Bem conhecido. É uma residência forte aqui no Rio de Janeiro. E a gente sempre teve isso, né, cara? A gente vai ser muito bom tecnicamente. Tanto é que, você quis entrar na UERJ. Cláudio espremeu esse limão até o final, porque você fez faculdade, depois você fez cirurgia geral, você entrou na única vaga de residência da cirurgia plástica, depois você fez mestrado, virou preceptor. Tipo assim, você quis muito e você honrou ter entrado, porque você aproveitou tudo que você pôde, né? Então, acho que a gente tinha convicção que ser tecnicamente... muito também. Devolveu muito, né? A gente tinha convicção que ser tecnicamente bom
é fundamental e a gente vai fazer tudo que for possível. Então, eu entrei para residência, depois eu fiz um fellow de cirurgia dermatológica, porque era o que eu gostava. E aqui tem um ponto, eu acho que serve, né, pode servir de inspiração. Eu fiz dermato, fiz cirurgia dermatológica, fiquei lá, né, fazendo lá meu fellow. Depois fiquei preceptora um tempo, né, ensinando as cirurgias. Era algo que eu amava, grandes retalhos, enxertos, aquela coisa toda. Me preparei, né, tecnicamente para fazer isso na minha vida. E, paralelamente a isso, a gente montou um consultório, que surgiu uma oportunidade da gente entrar como sócios durante a residência. Isso foi uma loucura total, mas enfim. Viu que de loucura a gente gosta, né, de desafios. A gente entrou como sócios e tal. Eu acho que vale a pena também você contar como que foi essa entrada no consultório. Porque foi numa época que você estava de férias e tudo. Então, assim, só para mostrar que às vezes as oportunidades, elas aparecem para quem está preparado, né? As oportunidades aparecem para quem está fazendo um pouco mais. Né? Porque se você estivesse fazendo só o teu mínimo ali, se você estivesse fazendo só o teu basal, você não teria tido essa oportunidade que mudou a nossa história. Então, assim, conta que vale a pena a pessoa se dedicar mais, pra pessoa se, né? Como é que foi? Eu amei cirurgia, né? E meu sucesso era muito forte em cirurgia, então eu tirei férias, eram férias coletivas, então, sei lá, R2 tirava férias em determinado mês, e aí eu tava de férias, mas o serviço continuava rodando, porque R3 estava lá operando, os fellows de cirurgia estavam operando, e eu, de fato, tinha gostado muito de cirurgia. Fominha queria estar lá operando. Então, eu comecei a ir nas férias operar. E aí, nessa circunstância de estar lá operando nas férias, eu comecei a ouvir falar sobre essa clínica que tinha, né? Tava à venda, o chefe do serviço falando da clínica o tempo todo, o Cotrim, né? Quero honrar, inclusive, publicamente, para sempre o Cotrim, que foi uma pessoa muito especial na nossa história também. Vou até, de repente, pensar em convidar o Cotrim, né? Trazer ele aqui para conversar. Eu acho que seria uma ótima. E aí, ele falando dessa clínica que tava, né, ali para ser vendida. E eu, na época, falei, minha cabeça de negócio, já falava, Cotrim, pega e coloca residente, pega médico para trabalhar, o povo vai pra Baixada, longe. E ele, né, com muito sucesso, ele falou, Clara, já tem uma clínica aqui perto do hospital, para mim tá... Ele era chefe do serviço. Para mim tá muito confortável estar aqui, né, com a clínica perto. O que eu vou inventar? Eu lembro que por algumas vezes eu falei isso com ele, até que ele falou assim, quer saber? Quer ir lá conhecer a clínica? Vai lá você e Cláudio. Então, né, o que o Cláudio quis dizer, por estar no lugar certo, na hora certa, fazendo uma coisa a mais, porque eu podia estar em outro lugar, né? Enfim, eu estava ali fazendo um extra, eu acessei essa informação e a gente, enfim, foi visitar, conheceu o espaço, falou, bom... Entramos de sócios. Pra gente era uma coisa, né? Nós dois de cidades pequenas, né? Cidades menores do que o Rio. Pra mim, ter uma clínica, casa no Rio de Janeiro era quase impossível. 3 andares, né? Então, quando eu cheguei lá e vi uma casa, eu falei, uau! Era até um sonho que eu nem tinha tido ainda, porque eu não tinha nem formado, né, na residência. Mas, bora! E aí, a gente pegou... Eu tava no último ano, né? Tava nas férias do segundo pro terceiro. A gente ficou meu terceiro ano inteiro em reforma na clínica. Não, aí não conta essa parte agora. Essa parte da clínica. Eu acho que... Conta o que você ia falar e deixa esse looping aberto aí que a gente vai contar já. Tá. Depois eu vou fazer uma pergunta pra você pra não ficar só aqui sendo sabatinada. Tá. Falei que fiz, né? A residência e depois fiz o fellow de cirurgia. Projetei a minha carreira técnica para fazer cirurgia dermatológica. E aí... Estávamos com o consultório ali, né? Abrimos, comecei a atender e eu comecei a perceber que o paciente do câncer, ele não chegava no consultório particular, que foi o que a gente projetou. A gente, desde o início, decidiu que a gente não ia trabalhar com convênio, por questões, né, ali, estratégicas mesmo, foi muito racional a decisão. E aí eu comecei a ver que paciente de câncer não chegava. Quando chegava, era um câncerzinho que era um pontinha de caneta. Porque era um paciente particular, que tinha acesso à saúde, então estava sempre sendo avaliado. Quando eu tinha a oportunidade de tirar um câncer, eu fazia uma biópsia excisional com fusozinho micro. Então, cadê aqueles grandes retalhos? Cadê as maçãs, aqueles tumores gigantes? Eu percebi que isso era, né, um serviço de SUS. E ali foi um momento de grande, né, impasse, porque até então eu havia projetado a carreira para trabalhar com isso e eu percebi que isso seria incompatível com o particular. Até poderia fazer micrográfica de mols, mas aí, enfim, ainda assim, eu acho que não era o que naquele momento estava me mostrando, né, que era uma possibilidade. E aí a gente deu, na verdade, eu abri mão, vamos dizer assim, da cirurgia dermatológica, porque estrategicamente eu não queria trabalhar pelo SUS, eu queria trabalhar com consultório particular. Então também foi um momento de decisão
porque eu tinha que tomar o protagonismo, que a gente já falou, né? Uhum. Ou eu ia insistir na cirurgia, ia para um outro lado de carreira, que eu não queria definitivamente. Então, eu preferia abrir mão da cirurgia de câncer tumoral e focar no que o consultório estava gerando, né? Olha como pequenas decisões, às vezes, né? Você faz a sua vida ir para um lado, a tua vida ir para o outro. Então, a gente tá vendo aqui que a gente teve alguns momentos que a gente teve que tomar algumas decisões e que mudaram totalmente a nossa história, né? Eu acredito que tem muita coisa pra gente falar sobre isso, mas só para vocês pensarem com carinho em todas as decisões que vocês vão tomar. Decisão, protagonismo. Né? Ninguém aqui. Eu acho que todos nós somos privilegiados. É uma coisa que a gente fala muito no nosso ecossistema, né? Que é decidir vale mais do que acreditar. Uhum. Então, se você decidiu, você vai lá e cumpra essa sua decisão até o final, né? Então, assim, a gente sempre que mudou a nossa trajetória, a gente pensou bastante, né? Antes de cometer, não foi nenhuma loucura, né? E a gente foi muito feliz porque a gente acreditou naquela decisão que a gente tomou, né? Porque quando você decide, você ainda não tem nada palpável para te levar a acreditar. Os resultados fazem você acreditar. Então, hoje, olhar para trás e falar, nossa, foi uma decisão acertada. É fácil de acreditar, porque você já tem ali resultado. Quando você está no momento realmente para decidir, é difícil, né? Porque será? Pode dar certo? Pode dar errado? Mas e se você não fizer nada? Se você não tomar a decisão, você vai estar sempre pensando igual você. Se não tivesse dado esse passo de recomeçar, estaria sempre com a impressão de, caramba, eu não fui capaz de entrar numa pública. Você viu que no final das contas não fez uma grande diferença. Sim. A tua convicção, a tua dedicação foi o que mais, né, importou na tua trajetória. Mas você estaria carregando aquilo. Então, a gente tem que tomar decisão. Ainda que depois você veja que, quer dizer que eu e o Cláudio só tomamos decisões certas na nossa vida? Não, definitivamente a gente não. erra também. A gente vai ter um episódio aí que a gente tá programando de fazer sobre erros, né, cara? Erros que a gente fez e que a gente, de repente, né, não faria de novo. Claro, a gente erra, mas só vai errar se você, né, tomar a decisão e algumas você vai acertar, enfim. Agora me fala mais sobre você. Vamos voltar na tua história. Você foi lá, entrou, fez o período, né, Você falou que sempre quis ser plástico, né? Então, para você continuar na UERJ era quase que uma obrigação, né? Porque é um serviço muito forte, né, de formação. E foi fácil entrar para a UERJ, na plástica? Não, foi. Já era de lá a prata da casa? Foi difícil, não teve nada disso, né? Tive que fazer prova de novo para fazer cirurgia geral, né? E cirurgia geral, para quem fez, é bem puxado, né? A gente tem que, né? São horas e horas de plantão, né? Então, assim, são horas e horas de dedicação. São pacientes graves, né? Então, às vezes, você quer só cirurgia plástica, que é uma coisa mais tranquila, mas você tem que passar pela cirurgia geral. Eu acho importante, tem que passar mesmo, né? Você tem que saber resolver as complicações, né? E a gente já estava morando perto, não? Isso é uma coisa super interessante a contar. Foi na véspera da prova. Então, aí na véspera da prova da cirurgia plástica, eu tinha tanta certeza que eu ia passar que eu aluguei um apartamento do lado da UERJ, né? A gente alugou um apartamento do lado da UERJ. Olha que eu poderia ter passado para qualquer outro lugar. Mas eu aluguei o apartamento do lado e só tinha uma vaga, né? Só tinha uma vaga. Então, assim... Tinha muito mais chance de não passar do que de passar. Olha o poder, né, da mentalidade. Da mentalidade, né, gente? É você mentalizar aquilo. Eu lembro que todo dia de manhã, eu saía para correr ali no Maracanã, eu ouvia uma música. Nem sei se eu te falava isso, que é assim, a fé na vitória tem que ser inabalável. Então, assim, cara, a fé na vitória tem que ser inabalável. Então, aquilo, tipo assim, todo dia que você ouvia aquilo, né, cara? A fé na vitória tem que ser inabalável. Então, eu tinha certeza que eu ia passar. Não sei porquê. Eu falei, cara, ninguém quer mais do que eu isso aqui. Né? Então, quando eu olhei lá, vi que eu passei, né? Na verdade, eu passei em primeiro lugar para pós e passei para plástica e fui reclassificado, né? Então, deu certo dos dois jeitos, né? Eu falei assim, caramba, tinha que ser, né? Eu falei, cara, isso aqui tinha que ser meu de qualquer jeito, né? Então, eu acho que quando a gente quer muito uma coisa, a gente bota toda na nossa energia para aquilo, Papai do Céu conspira, né? Tudo conspira
ao favor, assim. E aí eu fiz essa cirurgia plástica lá. Não, e eu lembro, vou te cortar só por uma coisa. Eu lembro que a gente passou ano novo, eu lembro direitinho, ano novo em casa para você estudar. A gente passou, assim, datas importantes que todo mundo tava... Não tem nenhum problema, né, gente? Desfrutar. Mas a gente tem que saber a hora de desfrutar e a gente tem que saber a hora de dar o nosso máximo. Então, assim, a gente soube fazer isso. Eu acho que sabe fazer isso muito bem até hoje, né? Na hora de focar, a gente foca muito, mas na hora de desfrutar... Então, eu lembro que a gente... Data comemorativa, a gente não teve nada disso nesse período, né? Você estudou real muito para poder brigar por essa vaga. Então, o que você fala de meta? Que era uma meta. Meta é o quê? A meta não é manga, né? Meta é mandioca, né? Então, a meta, você tem que arrancar a meta, né? Tem que ir então, atrás, brigar ela por não vem ela. e cai no teu colo, assim. Então, e o seu senso de merecimento para aquilo, eu acho que é muito importante. Então, eu saber que eu tinha estudado Natal, Ano Novo, Carnaval, né? Que eu tinha estudado, que eu tinha abdicado de qualquer outro tempo para estar ali estudando, para sua cabeça também, assim, cara, eu fiz tudo. Eu fiz o meu 100%, sabe? Então, você vai para a prova, você vai até mais tranquilo para fazer as coisas. Sua parte foi feita, né? Minha parte foi feita. E aí, ali começou a história na cirurgia plástica, né? A cirurgia plástica são 3 anos, né? E eu falei assim, pô, vou ficar aqui só por 3 anos e depois vou começar meu consultório. Lendo engano, né? No segundo ano eu já emendei no mestrado, né? E ali eu já tive contato com os preceptores que me ajudaram bastante, né? Pô, todos são muito meus amigos e tem uma importância muito grande na minha história. Eu aprendi uma coisinha com cada um deles ali, né? Alguns a gente aprende como não fazer, né? Ah, é. Mas a maioria tem uma coisa... Tô brincando. A Pra maioria... ensinar, né? Então, depois eu fui convidado a permanecer como preceptor. E para mim foi uma felicidade muito grande poder contribuir também, né? Poder ensinar um pouquinho pros residentes. E ali eu fiquei até no ano passado, né? E conta um pouco mais sobre isso, doutor Cláudio. Sobre o quê? Fala. O que você quer saber? Não, Sobre ter largado? porque isso eu acho que é um ponto que vai ajudar muita gente, essa parte em especial. Porque você tinha essa dívida, né? Eu acho que emocional. Você, né? Eu falava, você já pagou, você já devolveu. Eu não sei se você se sentia ingrato de querer sair. Nossa, eu quis tanto que parecia que você tinha que, né? Ser enterrado lá, enfim. Era a impressão que eu tinha. Eu falava, esse homem não vai sair nunca desse hospital. E, pô, o negócio crescendo, o consultório, né? Crescendo, a gente precisando de mais horário. O Cláudio preso em horário, né, na UERJ. Então, eu fiquei ali, acho que uns 2 anos tentando fazer o trabalho que eu faço com os nossos médicos. Com ele. Não, eu seria preceptor de graça. Né? Se tivesse uma forma de... Cara, você vem aqui, né, uma vez por semana, você dá uma aula, você faz uma cirurgia, você ajuda. Dá ideia errada não, Cláudio. Não, seria de graça. Dá ideia errada tá? não, que esse episódio vai ser público. Só que, não. Só que, infelizmente, o serviço público, a maioria deles, eles te cobram um preço que você tá deixando de ganhar muito aqui fora, né? Então, eu com o consultório já girando muito, né, com as nossas empresas, né? Então, demandando muito do meu tempo, eu como CEO das nossas empresas, né, CEO do meu consultório, e eu tendo que deixar o meu consultório de lado 2, 3 vezes por semana para estar lá. Então, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido nenhum. Então, e com um paciente meu, eu ganho muito mais do que eu ganhava o mês inteiro lá. Definitivamente não era por dinheiro, não era desde por muito dinheiro. tempo. Sim. Desde, né? Era... Só que começou a custar muito caro ir para lá, né? Ter o meu tempo totalmente exclusivo, né? Pô, uma vez na semana ambulatório, mais outra vez na semana cirurgia. E a demanda que você quer resolver a vida das pessoas, você tem aquela demanda eterna ali. Né? Então, para mim, foi... Eu achei que não fosse sair nunca, né? Você teve que ter um papel muito importante nisso. Você não, cara, chegou a hora, já passou. Na verdade, da hora. Olha só, essa parte, eu falei por uns 2, 3 anos. 2, eu acho. No fundo, precisou alguém de fora vir falar. Daí a importância de um mentor. Verdade, porque maridos e mulheres, não tentem convencer o seu esposo ou a sua esposa. Porque tem vezes que você fala, que foi o caso, eu falei 2 anos, não. Aí precisou Flávio Augusto falar com ele. Cara, por favor. Aí eu
Eu falei, Cláudia, mas eu te falo isso há 2 anos. Não, mas o Flávio falou. Então, assim, tem vezes... Pô, não é todo dia que o Flávio Augusto te dá um conselho, né? Te fala alguma coisa. Agora a gente tá mais próximo dele, a gente tá na MLS junto, mas... A gente fez um curso, enfim, na ocasião, né? Não foi pré-MLS, né? Por isso que é legal a gente pensar, né? Quais ambientes a gente tá buscando estar. Quais conselhos, de quem que a gente vai ouvir conselho. Então foi bom você ter ouvido conselho de um cara que é bilionário, que a gente admira, que veio também, né, de baixo, vamos dizer assim. Isso também é outra, acho que pode pegar uma lição disso. Depende de quem você ouve conselho. Se você, de repente, fosse se aconselhar com um preceptor lá da UERJ, que você super admira, eu poderia citar aqui 10 deles. Se você fosse trocar ideia com algum deles, de repente eles iam falar, não, a carreira tá aqui, a realização tá aqui. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com quem a gente se aconselha. Porque a pessoa vai te aconselhar com o que ela tem ali de artefato. Que, de repente, não é o que você quer pra tua vida. Então... Não, e, gente, a gente como empresário, né? A gente como empresário na área da medicina, a gente pode ajudar muito mais gente, né? Quantas pessoas a gente ajuda através dos nossos mentorados, dos médicos que a gente ajuda. Né? Isso transborda, né? Cada paciente que eles atendem, vão ser melhor tratados, né? Vai ter aquela solução melhor resolvida com o programa de acompanhamento, né? Então, a gente achou o nosso propósito ali. A gente vai ajudar muito mais gente do que 1 a 1 ali no serviço público, né? Então, assim, foi uma página virada. Não, e serviço público é aquela coisa, né? Todo mundo que fez medicina, de alguma forma, eu acho que participou do serviço público, porque durante a residência, durante a faculdade, tem vezes que você nada contra a maré, né? Muita coisa tá ali engessada, você quer ajudar a pessoa e você tem um limite, você não consegue passar daquilo. Então, isso também gerava pra você muita frustração. Tiveram vezes que você carregou culpa porque, nossa, tentou ajudar um paciente, e aí o serviço, né, acaba que é engessado. Muitas vezes o paciente precisa de mais coisa que ele poderia, que o SUS consegue ajudar. Não é serviço A ou B, não. É o SUS, a estrutura que a gente está. Então, a gente acaba não tendo o quê? Protagonismo. Infelizmente, você está ali, né? Engessado é a palavra, né? Então... E, gente, nada melhor do que você mandar no seu tempo, né? Eu acho que se eu tivesse continuado lá, a gente não conseguiria ter feito todas as viagens que a gente fez ano passado. Viagens de negócios, né? A maioria deles é trabalho. Viagens, né? A trabalho até. Mas por você estar engessado por falta de tempo ali, porque você tem que cumprir um cronograma que alguém definiu para você, né? Alguém definiu o teu salário ali também, né? Então, você acaba que entra no formato de outra pessoa, né? Então, o que a gente prega é totalmente contrário ao que a gente prega, né? Mas eu confesso que foi muito difícil para eu sair ali, porque era uma coisa que eu gostava muito, né? E que eu tinha muito prazer, mas que estava atrapalhando todo o resto. Custando um preço alto, né? Tava te custando mais do que... E você? Eu queria saber de você. Por que você... Você criou o Descomplique, né? Um pouco antes disso, tipo, como que foi o seu início ali da carreira? Você se formou dermato, começou a atender, como é que foi? Já jorrou de pacientes lotado, no consultório? Bombando, viralizei, mentira. Mentira. Corta pra verdade agora. Gente, eu comecei como todo mundo, né? A gente, na época, eu não era do Rio, Cláudio não era do Rio. Então, assim, não tinha familiar, não tinha pessoas nem pra indicar muito. Tinha amigo de amigo. Então, assim, a gente começou no consultório, decidiu fazer o particular. A gente tomou essa decisão muito consciente. Na época, a gente dava plantão, né? A gente deu plantão por muitos anos. Então, o cálculo foi muito simples. Eu sou muito da matemática, né? Quem é meu aluno sabe que eu sou da mulher das planilhas, do detalhezinho de número. Então, eu fui pro número. Eu pensei o quê? Cara, eu ganho tantos reais num plantão de 12 horas. Quanto que eu preciso atender de paciente para ganhar esse dinheiro? E eu lembro que, na época, a matemática era, sei lá, 30 pacientes. E aí, eu vi que eu teria que atender um paciente, sei lá, a cada 15 minutos, a cada 20 minutos. Teria que fazer do meu consultório um SUSão. E aí, definitivamente, eu falei, olha, se é pra eu me prostituir, que eu faça isso no plantão, blindo meu consultório, e o tempo que for necessário, eu vou ficar dando plantão pra custear. Então, o Cláudio falava, né, que o consultório era um filho adolescente que a gente tinha. Porque por muito tempo ele deu ali despesa. A gente tirava do que a gente fazia fora pra poder fazer ele, né, se manter. Mas você ia pro consultório, esse é bem legal, gente. Ela ia pro consultório mesmo sem paciente. Mesmo sem paciente. Né? Ninguém marcado, não, o que você fazia? Acho que conta isso aí.
Foi uma época que a rede social, tudo passa fases, né? Hoje é totalmente diferente, mas na época a gente nem fazia tráfego, era organicão mesmo, Instagram. Na época não tinha live, na época, né, era muito diferente, mas eu vi o Instagram como uma oportunidade muito grande de ser conhecida. Então, assim, eu olhei pro Instagram, várias pessoas fazendo conteúdo, eu pensava assim, cara, essa pessoa não tá aqui perdendo tempo, ela não tá de brincadeira. Então, se eu vou precisar fazer isso pra trazer paciente, eu vou fazer. Então, eu coloquei ali meu pezinho, eu fazia muito conteúdo, fazia post pra caramba na época. Não tinha muita estratégia, acho que a gente nem falava muito de estratégia, era muito no tentativa e erro. E, cara, você sabe disso, né? 90% na época da minha agenda pra mais era de paciente de Instagram. Então, eu tive excelentes pacientes que vieram. Mas isso foi em outro momento. Hoje, Demorou inclusive... quanto tempo, né? Cara... Gente, eu tava quase contratando alguém para ir lá no consultório. Falei assim, gente, ela tá fazendo esse negócio já há uns 6 meses no Instagram. Acho que foram 8 meses, mais precisamente. 8 meses? De conteúdo e nada. 8 meses e nada, não via ninguém. E eu era assim, blogueirinha chata, tá? Porque eu postava... Já que era pra fazer, vamos fazer bem feito, né? Então, eu começava a compartilhar nosso dia a dia. Eu compartilhava, tava no jantar com o Cláudio, selfie, foto do prato. Fui essa pessoa que virei blogueira mesmo, né? Tanto que a gente usava uma hashtag no início, doutora blogueirinha. Porque eu vi muito isso. Pô, estudou tanto pra virar blogueirinha. Eu falei, gente, no final das contas, quem tem que pagar o aluguel sou eu, né? Somos nós. Então, é uma estratégia nossa, vamos com tudo. Só que ele, na época, ficava um pouco incomodado, não era? De ficar postando. Chato pra caceta, ele falava, né? pô, toda hora. Agora você é essa pessoa. Não vem com essa, não. Porque eu vi que é importante. Então, mergulhei, né, em postar conteúdo. Só que a jornada do paciente da internet, ela é um pouco mais demorada, né? Não é aquela indicação. O melhor paciente é o paciente que vem do boca a boca, né, gente? Ele vem indicado, o amigo falou bem, ele já sabe quanto que custa, ele já vem pronto. O melhor paciente é o paciente da indicação que a gente ensina para os nossos mentorados. Mas isso aí vocês vão descobrir só quando fizerem o curso. Mas, como eu não podia interferir muito no início na indicação, até porque eu não tinha muito paciente para indicar, né? Eu tinha que realmente ir para aquele funil de Instagram, que é muito curioso. Então, muita gente marcava e não comparecia. A gente não tinha nenhuma estratégia para fazer o paciente comparecer, coisa que hoje a gente já, enfim, mudou. Então, um paciente marcava, faltava. Eu chegava em casa super frustrada. Então, isso demorou 8 meses para o primeiro paciente, de fato, consultar. Mas o que eu comecei a ouvir? Nossa, doutora, te acompanho há tanto tempo. Começava a me contar coisas que eu havia postado meses atrás. Eu falava, gente, realmente essa pessoa me acompanha isso o tempo todo. Então, a jornada dela para chegar no consultório era mais lenta. Mas, de fato, quando começou a vir paciente, veio com vontade. Então, a gente surfou uma onda muito boa de pacientes que vieram organicamente do Instagram. E aí, a gente conseguiu construir uma cartela 100% de pacientes... Cartela é ótimo. Carteira de 100% de pacientes particulares. E trabalhando muito. E, na época... era o meu grande sonho, né? Ter a agenda cheia. Então, eu fazia selfie no consultório, saindo do consultório 10 e pouca da noite, como se aquilo fosse vida, né? Tipo, nossa, trabalhando sábado. Tinha muito paciente médico. Então, médico é aquela loucura, né? Tava com a semana do laser. Nossa, o médico tava de plantão, só podia sábado de manhã. Bora. Só podia domingo. Cheguei domingo a atender paciente. Pra mim, nunca teve tempo ruim. Então, assim, é trabalho, bora. Então, assim, trabalhava muitas horas na semana, muitas mesmo, e achando que isso seria sustentável por muito tempo. Só que a gente esquece que uma hora a gente cansa, né? Então, o sonho da agenda cheia, ele é muito honesto, ele é muito, né? Eu valorizo o médico que tá com a fase de ter a agenda cheia, mas eu costumo falar, olha, não é a agenda cheia que você quer. Na verdade, você quer o que uma agenda cheia, você acha que uma agenda cheia te proporciona até financeiramente. Você quer... Quando tão logo você alcança a agenda cheia, você não vai querer mais. Porque o nosso tempo, ele não é escalável, né? É uma coisa que a gente fala muito. E vem cá. Beleza. E o que aconteceu que você, depois disso, criou o Descomplique? Porque veio de alguma vontade de alguma coisa? Acho que foi de um curso que você fez, né? Que os alunos te perguntaram. Tá. Mas por que teve esse sonho do Descomplique, assim, e que isso foi uma virada de chave também para você, assim? Tá, vamos lá. Durante a minha formação, eu sempre tive muito associada ao ensino. Então, saí do colégio, continuei no colégio sendo monitora de química. Então, fim de semana, quando eu subia para a Serra, eu ia lá para o meu antigo colégio ser, né, monitora dos aluninhos lá de química. Dava aula particular.
Aí depois, na faculdade, iniciação científica, né? Mas muita monitoria, sempre gostei disso. Quando eu fiz a cirurgia dermatológica, a gente fez um curso com o Cotrim, que era, né, o chefe da cirurgia, chefe do hospital, inclusive, de cirurgia dermatológica. Então, a gente passou um ano, você lembra? Lá na Clínica da Tijuca, dando curso de cirurgia. Então, módulos desde o básico, a gente chegou a falar um pouco também da parte de retalho, enfim. Contemplava tudo, desde lesão benigna, lesão suspeita, unha, as cirurgias ali bem do consultório. Eu construí até uma salinha ali, né? Pra vocês A gente terem construiu uma sala. construiu uma sala Vocês, só pra né? Teu isso. pai que colocou o forro O de gesso. Meu pai fez o projetor, jardim. Foi. Tipo assim, você Foi lembra, tudo, né? tudo manufaturado ali, né? Família colocando a mão na massa. Só que uma coisa que a gente também sempre teve foi ligado no mercado. A gente nunca teve aquela coisa, não, tem que ser isso porque eu quero que seja a cirurgia, né? O curso de cirurgia tem que bombar porque ele tem que bombar. A gente sempre teve muito ligado no mercado. O que as pessoas querem? As pessoas... Vai ter público? Vai ter clientela para isso? E no primeiro ano, ok. Só que a gente começou a ver que quando a gente começou a ir para os assuntos mais ali, né, avançados de cirurgia... Eles não queriam saber, o né? público foi diminuindo. Então, assim, a gente chegou no final do ano com pouquíssimos alunos, porque eram módulos, né, isolados, enfim. Mas aquilo foi, pelo menos, uma escola, né, que a gente teve ali de cirurgia. E aí eu comecei a ver, poxa, a galera queria saber era estética. E meu consultório tinha crescido na parte estética. Não era algo que inicialmente estava no meu plano, mas, enfim, eu nunca me neguei ao que o mercado também estava me oferecendo. Então, meu consultório, basicamente, era de rejuvenescimento. Falei, eu vou começar a ensinar isso. Tava começando os cursos presenciais e tal. Eu comecei com um curso, você sabe? Que era um hands-on mesmo. Era sábado e domingo, 2 médicos só, para vários pacientes. Então, de fato, era um hands-on de colocar a mão ali, porque eram 2 médicos. Então, um fazia um hemifácio, um fazia outro. Vinha do Brasil inteiro, né? Vieram médicos do Brasil todo. Do norte, assim, teve gente que veio 2 vezes. Dava um trabalho esse curso. Era um trabalho infinito. Por quê? A gente tinha os 2 dias, né, de sábado e domingo. Na época não era mãe, enfim, a gente trabalhava full. Mas tinha o preparo, eu tinha que selecionar os pacientes. Aí depois eu tinha que rever os pacientes. Então, começou a fazer um nó na minha própria agenda. Porque eu tinha que abrir a agenda para selecionar paciente, rever o paciente do procedimento. E aí tinha paciente que faltava no dia. E aí era uma tristeza, porque imagina... Você sabe que o médico veio para fazer preenchimento de lábio. Ele quer aprender lábio. Aí, justamente o paciente do lábio... veio do Acre, né? Faltava. Então, não foi... houve situações de eu falar o quê? Sogra, corre para cá. Preciso fazer um paciente... Me fazer na minha sogra, porque... E aí, Tadinha da minha mãe. Era um estresse, né? Porque aí você fica naquele compromisso de honrar o tempo do médico que veio. Enfim, a gente fez... Foram quase... Eu acho que foram 48 semanas, fins de semanas. Eu acho que é esse número. Até que eu comecei a perceber um comportamento de mercado, né? Que era o quê? Ensinava o injetável, isso estava ali sendo muito legal, mas no final o médico me perguntava, Clara, como é que tu controla estoque? Clara, como é que treina fulana para, nossa, te ajudar? Clara, como é que tu define preço? Então eu comecei a ver que existia uma demanda dessa parte burocrática, organizacional, que toda semana eu meio que repetia. Aí eu abria minhas planilhas, mostrava. E eu comecei a perceber que, cara, as respostas estão se repetindo. Então, no fundo, o que a gente tem é uma organização que na época... É um método, né? Era um método. Que a gente não tinha chamado de método, não tinha, mas a gente, cara, tinha construído aquilo na prática. E aí, conversando com uma paciente minha, a Priscila, que na época já estava no digital... Ela me falou sobre curso online. Ela falou, Clara, a gente estava trocando uma ideia, né? Eu falando sobre isso com ela. Ela falou, esse curso se encaixa num curso online. Não precisa trazer a galera de fora, vir, deslocamento, passagem. E realmente a pessoa fazia isso, né? Você pode fazer online. E aí foi quando a gente começou a conhecer o online. Você até que deu espaço de acompanhar um lançamento do Érico. Na época, enfim, apoiou 100% ali que a gente... fizesse, enfim. E aí foi quando surgiu o Descomplique. Isso foi no ano de 2018 que a gente começou com o Descomplique. O Instagram do Descomplique é de 2018. Só que a gente postava conteúdo, né, sem tanta frequência, sem tanta, né... Não tinha muito... Constância ali, né? Não tinha nem muito porquê. A gente queria meio que dividir essa informação, dividir essa dor que a gente tinha passado, que a gente percebeu, cara, a gente tá com uma coisa muito valiosa na mão, que é uma informação que foi validada, né, na prática ali, que a gente viu que dá certo e que muitos médicos estão sedentos disso. E que só tecnicamente
eles não vão conseguir ter um consultório de sucesso. Saber injetar bem, saber indicar bem um tratamento, isso é fundamental. Então, o que a gente fala hoje, ser tecnicamente bom, a gente parte do princípio que isso é o mínimo. Agora, tendo isso, tem outras habilidades que você vai precisar ter para ter um consultório de sucesso, uma clínica que cresce, né? Então, acho que daí que surgiu o Descomplique, né? Bom, agora que vocês sabem um pouco mais, né, sobre a nossa história, eu quero saber, Cláudio, como é que tá hoje o Descomplique? O que tem aí pra galera saber, né? Bom, o Descomplique é um projeto incrível, né? Que a gente já ajudou mais de 2.000 médicos, né? No Brasil, da América Latina, Estados Unidos. Então, a gente tem muito orgulho, né? Do Descomplique, que a gente pega desde o médico que quer saber precificar, quer saber como cobrar mais, quer aprender a vender, né, quer treinar a secretária, até a parte do médico que já quer saber como escalar a equipe, né, como fazer uma negociação. Né? A gente criou agora o programa de crescimento médico, que é o quê? Que é um braço do Descomplique, né, que a gente ajuda com mais profundidade o médico. Então, eles têm reuniões comigo e com você ali de 15 em 15 dias, né, encontros, né, a gente tem 2 encontros por ano, né? Depois a gente dá spoiler de quando que serão esses tem muita coisa aí pra gente. Os encontros, né? E um dos braços do Descomplique é o Descomplique Cast, né? Que a gente vai receber aqui vários alunos nossos, né? Todo mundo que já passou pelo Descomplique, todo mundo que é aluno atual da nossa mentoria, para vocês conhecerem como que o Descomplique mudou a vida de cada médico, né? Às vezes a gente tinha médico faturando pouco, ou médico atendendo plano de saúde, né, com a agenda ali agarrada, e como que só pequenos ajustes, né, só tendo a nossa mentoria, eles viraram a chave e agora estão em outro nível, né, de faturamento, de qualidade de vida, e a gente fica muito feliz com isso, né? Com certeza. Bom, vocês vão ver, né, a nossa ideia aqui uma vez por semana, um novo episódio seja liberado. Vocês vão ver muitos termos aqui sendo falados, né? Vender, médico vender, sim, médico vende. A gente vende o tempo todo. Se você acha que não vende, você tá, né, redondamente enganado. Então a gente vai falar de venda ética, venda, né, que respeita o paciente, e vender e ajudar, né? A gente tem essa convicção hoje. Rapidinho, gente, todo mundo vende, né? Ou vende um produto, ou um serviço, ou o seu tempo. Então, o médico, ele na maioria das vezes, ele vende o que pior tem, que é o tempo, né? O teu tempo não é escalável. Então, a gente ensina ele a trocar um pouquinho esse modelo de venda, mas isso fica para um próximo episódio, tá bom, gente? Então, finalizando por aqui, né, o primeiro episódio do Descomplique Cast. Quero saber se vocês gostaram de saber um pouco mais sobre a nossa história, né? Sobre as peculiaridades, né? De cada história, da Clara, da minha, como que essas histórias se entrelaçam ali. E vai ter muita coisa pra gente desmembrar, né? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre alguma coisa que foi falada aqui, coloca no comentário, até pra gente ter uma noção. Qual foi a parte que mais te inspirou? Pega o link do nosso episódio e compartilha nos seus grupos de outros médicos, porque isso sim, né, faz muito sentido pra gente. A ideia é transbordar, levar informação gratuita, de qualidade, para médicos que, de repente, ainda não têm a visão que nós temos hoje. Então, o podcast, ele traz um pouco isso, né? A oportunidade da gente emprestar um pouco as nossas lentes para você que está do outro lado, a forma que a gente vê as situações. Então, a gente vai trazer histórias, né, de inspiração para vocês. A gente está muito animado com esse novo projeto. Isso aí. E para você que ainda não segue o nosso perfil nas redes sociais, é o @Descomplique Seu Consultório. Por lá você vai ter acesso, inclusive, ao Instagram da mentoria. Concentra nesse, @Descomplique Seu Consultório. O meu, pessoal, é @doutora.claramorena. Meu @dr.claudioramos. Segue a gente nas redes sociais e ajude, né, a levar essa informação de tanta qualidade para outros médicos aí que estão precisando tornar os seus consultórios, as suas clínicas ali mais lucrativos. É isso aí, gente. Beijo. Até a próxima. Até a próxima.